Jovem Conservador de Direita. Podcast. Muito boa tarde, ou bom dia, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do mais famoso podcast com o título Jovem Conservador de Direita. Aqui ao meu lado, e como sempre, temos um convidado muito especial. Como sempre, está-me a tomar como garantido, não é? Não. Eu todas as semanas eu insisto para que o doutor, eu convido oficialmente, insisto para que o doutor esteja presente no seu podcast. Ok. Não é como garantido, mas calhou que em todos os episódios o doutor tem estado presente. Por acaso calhou. Calhou, mas daí eu dizer, não quero dá-lo como Não garantido. é como sempre. Então, Sim. como tem vindo a acontecer Sim. e que por acaso tive a sorte que isso acontecesse igualmente hoje, ao meu lado, vá, faça isso. Como aconteceu e eventualmente tem vindo a acontecer e acontecerá para sempre até ao final dos tempos. Não foi isso. Aí o doutor confundiu-me. Ok. Como Aconteceu no passado, por acaso, que eu tinha agenda livre. Por acaso também aconteceu hoje que eu consegui passar por cá. Eventualmente poderá acontecer no futuro, se eu quiser e puder. Ok, então aconteceu no passado, porque o doutor tinha agenda e tem vindo sempre aos podcasts, por acaso, e por acaso calhou de vir hoje, por acaso, mas podia não ter vindo. E não é garantido que fique, não é? Mas sim, e no futuro eventualmente pode continuar a vir, mas não há essa possibilidade que é possível que também não aconteça. Está melhor assim, doutor? Acho que ficou... Está dada a explicação sobre Está a forma completamente como claro. funciona a sua agenda? É. Sim. Ok, então vamos a isso. Tema da semana. Doutor, qual é o tema desta semana? É o preço socialista da gasolina. Já parece a Venezuela. Na Venezuela acho que é mais barato, por acaso. É mais barato. Sim, mas É. é só porque eles produzem. Pois. Porque senão seria ainda mais caro. Ui, Não é? sim. Eu não percebo. Perante o que está a acontecer, eu não sei como é que as pessoas continuam a votar no PS e na esquerda. Não faz sentido. Eu sei porquê. É porque continuam a atribuir subsídios Pois. a essas pessoas. Eles compram o voto das pessoas quando atribuem um subsídio. Uma licença de maternidade, um abono de família, um subsídio de desemprego. Isso é antidemocrático. É, claro. Porque ao dar às pessoas coisas que elas gostam, as pessoas Estão-nos são a comprar. compradas. É. As pessoas são contra a corrupção, mas de repente gostam desta corrupção das mentes das pessoas por parte do Partido Socialista. Sim, pega lá um Serviço Nacional de Saúde. É corrupção, é? Eu acho que devia haver uma purga de subsídios para tentar garantir que a democracia funciona. Devia haver uma espécie de purga em que se estourava a segurança social, fechava-se durante 6 meses antes de umas eleições. E a partir daí não há subsídios para ninguém, para ver efetivamente em quem é que votava em quem. Sim. E fechava-se o Serviço Nacional de Saúde também, é obrigatório, Sim. escola pública, todos os serviços e só Sim, para ver. É antidemocrático as pessoas votarem em partidos que fazem aquilo que elas gostam. Não pode ser. Democracia verdadeira era as pessoas votarem, sei lá, pela cara da pessoa, não é? Por que não? No político mais bonito, olha, quero que seja este que me governe. Era mais e não justo. aquele que me oferece coisas. Era o mais justo possível. Mas em relação à gasolina, o que é, tipo, eu não compro, não sou um consumidor de gasolina, infelizmente. Ok. Tipo, eu tinha um amigo que de vez em quando ia aos postos de gasolina e abastecia copos de shot Sim. para sei lá, para dar aquela pica antes de ir para a noite. Não é? Assim? Sim. De gasolina? De 95. Ok. Sim. Mas de resto eu não sou consumidor. Uma vez paguei um shot de gasolina, Sim. sei lá, 10 cêntimos, Sim, sim. que é sim. mais barato que álcool, percebe, doutor? Sim, E sim. queima na mesma. Ok. E À custa disto, desta subida de preço, por exemplo, aquele artista que o senhor gosta muito, nunca mais vai atuar em Portugal. Foi o cancelado. Dr. Daddy Yankee, O Dr. Daddy Yankee. Ele Sim. se vem para aqui dizer o é um profeta. dá-me mais gasolina, as Sim. pessoas pensam logo, mas este está a pensar que é quem? Sim, é um profeta, ele. É. Tocar a gasolina, a mesma gasolina. Pronto, sim.
E ele, eu não sei se o doutor se lembra, ele também participava na música do Despacito. Sim. E há muitos artistas... Do Dr. Luís Fonsi, não é? Dr. Luís Fonsi é um artista muito Solicitado, é? solicitado e com um grande É o Dr. obra. Timbaland latino, não é? Sim, ele vinha aqui, tipo, como aos rappers, ele é uma espécie de rapper, quer dizer, ele é reggaeton, Sim. mas faz aquela cadência de rapper, Pois pode-se é. considerar um rapper, não é? Claro que pode. Hoje em dia toda a gente é rapper também, mas ele, acho que é mesmo, tem obra musical, e acho que ele, tipo, os rappers gostam de despejar champanhe de cara em cima de senhoras, não é? Sim, sim. Ele se calhar faz o mesmo com gasolina, É. só para ostentar, não é? Sim. E faz daquela super Sim. aditivada, 98, Sim, acho sim. eu. É, Porque só- pode. Porque pode. E atenção. 2 euros, mais de 2 euros o litro. Como é que é possível? Então, tipo, Mas vamos por partes em relação a isso, que é, eu sou completamente a favor da subida da gasolina, do preço da gasolina, sou completamente contra a existência de impostos na gasolina. Acho que deve continuar a subir o preço da gasolina, mas não por causa dos impostos. sim, o doutor acha que deviam baixar os impostos para as empresas poderem aumentar a margem de lucro. É que Mas para salvar o ambiente, é? Para tirar incentivos ao uso do carro? não, eu acho que é bom criar a ideia de que a gasolina é um serviço premium de carros. Porque há muita gente agora a gostar daqueles carros elétricos e de outras coisas, pronto, daqueles carros, pronto, não interessa, que não interessam a ninguém. E neste momento era possível criar um incentivo para que as pessoas, se quisessem ter mais sucesso, a dizerem, ok, eu se quiser meter 20 euros de gasolina, tenho que trabalhar muito mais. Isto é positivo. Quando as pessoas têm de esforçar mais para pagarem coisas para as quais necessitam para viver. Sim, obrigas a, ok, vou passar fome, mas tenho de ter gasolina, tenho de ter o depósito cheio. É isso. Sim, E é bom criar... É sempre ótimo quando o preço das coisas sobem. É sempre ótimo quando vemos que sai um novo iPhone ou daquele Samsung que se dobra todo, não sei, acrobata, e que é ótimo quando as pessoas veem quanto é que isto custa. Custa 50 salários meus, mas eu preciso daquilo. Isto é marketing do bom. Quando se cria uma necessidade nas pessoas que está acima das suas possibilidades, mas elas trabalham ou arruinam a sua vida em função de tentarem ter sucesso para isso. pois, mas há o risco de muitas pessoas, nomeadamente nas cidades, porque no interior não tem hipótese, tem de ter carro, porque senão ficam paradas no mesmo sítio, Certo. não é? E aí esses pagam, ainda bem, é também um incentivo para eles saírem do interior Pelo amor e de irem Deus. para sítios onde haja transportes Como públicos, é óbvio. se quiserem. Mas nas cidades há muita gente que começa a deixar o carro e a usar coisas horríveis, tipo a bicicleta, não é, doutor? Não é? O doutor Sim. Carlos Moedas pelo menos vai acabar com algumas ciclovias Felizmente. e fazer mais estacionamento e tornar o estacionamento mais barato. Mas isso, a gasolina cara, pode empurrar muita gente para soluções mais sustentáveis. Isso é mau para a economia. Não, isso é péssimo para a economia. Pode ser bom para o planeta, É verdade. mas para a economia é horrível. Eu espero que não aconteça. E eu tenho muita esperança nas pessoas. Tenho mesmo. Eu acredito nas pessoas que elas vão tentar tudo para conseguirem comprar gasolina. Tudo. Pois. Tudo o que está ao seu alcance. Não, os do interior e das cidades mais isoladas, sem transportes, sem possibilidade de transportes coletivos, esses, olha, que comprem carros elétricos, que comprem um Certo. Tesla, não é? Ou então que comprem um autocarro e levem as pessoas todas ao trabalho. E Sim. assim só gastam de um. Sim, ou então compram um carro, enchem o depósito desse carro e esse carro serve tipo de cavalo para puxar os outros todos. Amarram, Podia ser. Podia não ser. é? Porque Sim. os outros vêm ponto morto atrás e aquele carro vai a puxar. Podia ser. Não é? Por que não? As pessoas têm de ser criativas. Tem. Essa é uma forma, sem Sim. dúvida. Mas é algo que está a acontecer. É ótimo que esteja a haver uma contestação crescente. É claro que isto pode dar origem a quê? Pode dar origem a mais uma forma de Dr. Cabeça de Geleia aparecer. Ah, sim, ele já apareceu. Eu vi Porque a uma maior fotografia dele parte- de colete amarelo e de fato. Pronto. A maior parte dos grupos que eram grupos de apoio do Chega
tornaram-se grupo da greve aos Não, combustíveis. eles primeiro eram grupos de procura emprego, Correto. ou procuro casa, eram grupos, ou mães ajudam outras mães em problemas de infância. Certo. Entretanto, evoluíram para grupos de Chega, não é? E agora estão-se a tornar grupos de greve aos combustíveis. O próprio Dr. João Tili é administrador de um desses grupos e o que ele defende é, que é uma coisa horrorosa, que é as pessoas deixarem de ir só a uma marca. As pessoas ok. escolherem uma marca para essa marca acham o Dr. João Tili, lá está, porque ele é de matemática e deve ter feito Sim. as contas, que não indo a uma marca, essa marca vai perder milhões e as outras vão ser obrigadas a baixar o preço. Sim. O que vai acontecer é e que as vão- outras e vão- vão ter muito mais lucro. E vão pressionar o governo a... Vão. Não, eu vi também uma ideia para uma greve que era ninguém abastecia o carro durante 4 dias. Certo. Era um dia qualquer, depois de 3 dias seguidos ninguém abastecia o carro. Sim. Que era uma greve incrível, que era uma greve de combustíveis que consistia em encher o depósito no dia anterior, não é? É. E as marcas ficavam, uou, como é que hoje ninguém aparece aqui? Ou até é bom que ninguém apareça aqui porque ontem levaram-nos a gasolina toda. Não, e o que é ótimo, isso eu acho que até era positivo para as empresas, que é, se as pessoas decidirem que vão criar uma fila num dia para encher o depósito e conseguir com que a empresa lucre nos 3 ou 4 dias o mesmo, mas apenas em um dia, isso até pode fazer com que as empresas proponham aos funcionários das gasolineiras trabalharem em part-time. Sim. Escusam de pagar um ordenado completo, podem fechar até, é só eles avisarem e podem fechar as gasolineiras durante 3 ou 4 dias por semana, aumentam a produtividade porque deixam de gastar energia e isto é o win-win para as empresas. Ou então aumentam o preço das natas e da Tridente lá Podia dentro, ser. para compensar a gasolina. Podia ser. Tantas ideias, não é? O doutor, Sim. o governo... Mas só o facto de podermos logo cortar nos salários das pessoas, não é cortar, é ajustar em função daquilo que trabalham. Se deixam de trabalhar 5 dias por semana e passam a trabalhar só 2, recebem só por 2. Sim. E sabemos que Se as quando gasolineiras atingimos... coordenarem a greve, sim. Podia ser. Sim. Pronto, a que dias é que vocês não vêm? É terça, quarta e quinta, só abrimos à segunda, à sexta, ao sábado e ao domingo. Sim, as gasolineiras também, ou se calhar vamos fechar os buracos que temos ali abertos, porque já não vale a pena extrair mais petróleo da terra, porque com esta greve dos combustíveis acabou. Está feito. Sim, mas o doutor Cabeça de Geleia vestiu um colete amarelo, porque em França os protestos dos coletes amarelos também começaram por causa do preço da gasolina. Certo. E o doutor Cabeça de Geleia, como não tem, é capaz de ter uma ideia original, não é? Ele esteve em Espanha a dizer viva a Espanha, viva a Espanha, e a fazer massagens no ombro do doutor Abascal. Certo. Portanto, agora foi buscar também inspiração ao movimento dos coletes amarelos em França. Pronto, ele faz bem em capitalizar uma coisa que Doutor Cabeça está a de correr mal. Geleia sabe que para ser nacionalista tem de se copiar dos outros países. E sabe que o doutor Cabeça de Geleia também, o Chega, também votou contra a proposta de regular o preço dos combustíveis. Certo. Ou seja, ele não deixa de Está ser um sempre liberal. do lado- ele não está deixa sempre de do ser lado um liberal. Sim. Eu acho que o governo devia cobrar 0 impostos, não é? Como é óbvio. E permitir que as gasolineiras tivessem mais margem de manobra para aumentar o lucro. Certo. Porque no planeta nós precisamos continuar a consumir petróleo. Está mais do que provado que as pessoas gostam de gasolina. Ponto. Não gostam é de pagar impostos sobre a gasolina. Sim. O único problema aqui que está é as pessoas nem se importavam de pagar 2 euros por litro de gasolina desde que soubessem que esses 2 euros iam diretamente para os bolsos da administração da BP, da Galp, da Repsol, da Cepsa, seja lá o que for. Exatamente, sim. E, portanto, ficariam muito mais descansadas se no mercado privado não houvesse qualquer tipo de mão do Estado. Porque, de repente, como é que uma empresa pode ser privada quando tem ali um imposto a sobrecarregar as empresas? É muito triste. É muito Tristíssimo. Imagina o dinheiro que aquelas empresas não poderiam angariar. Sim. 2 euros diretos. Pff, que sonho. Agora, o que uma pessoa pode fazer é, quando baixar a gasolina, tendo em conta que o preço tem aumentado sempre, é as pessoas terem jerrycans em casa, irem acumulando, Mas isso, que é uma medida de segurança excelente, não é? sim. As pessoas forrarem as paredes Sim. de E gasolina. especular, e depois podem vender mais tarde. Podem. Tem prazo de validade a gasolina? É como os iogurtes? Ou não? A partir Deve do momento que sai da bomba,
quanto tempo é que se tem para gastar? Deve ter prazo de validade, sim. Deve, não deve? Deve. Sim. Pronto, lá está. E aí poderiam fazer descontos mesmo frente a frente. Metiam um autocolante cor-de-rosa, aproxima-se o fim do prazo de validade. Pois. 20 litros de gasóleo para Exatamente. consumir até daqui a 7 dias. Se uma pessoa mete gasolina fora de prazo no carro, ele começa todo verde e a vomitar, não é? Intoxicação gasolinar. Pode ser. Sim, é perigoso isso. Está a ver? Mas o que se passa então é um escândalo, não a subida do preço, mas o aumento de impostos. Está resolvido? Está resolvido. Ok. Coisas que devemos evitar. Doutor, que comportamento devemos evitar? Devemos evitar ser muito consensuais a elogiar o Dr. Aristides Sousa Mendes. Mas ele foi boa pessoa, sempre. Certo. Pronto, Mas ele foi para o Panteão, Ele foi para uma o Panteão. proposta da doutora Joacine, que conseguiu realojar as ossadas do Dr. Aristides Sousa Mendes Certo? para estar ao lado dos heróis portugueses que estão lá. Sim. Entre eles, o Dr. Francisco de Albuquerque, Doutor- Francisco de Almeida, Dr. Américo Tomás, está lá. tá? Ok. Dr. Eusébio. Dr. Sidónio Paes, tem vários bons. Sim. E pronto, o Dr. Aristides Sousa Mendes está lá e finalmente fez-se história. Que era Porquê? um herói português pouco celebrado. Porquê? Por tipo, eu acho que bem injusto para ele foi o filme Lista de Schindler. Porquê? Por tipo, ele salvou muito mais pessoas que o Dr. Schindler e não tem um filme sobre ele. Mas há de ter. Não há uma série qualquer da RTP sobre isso. Deve haver, mas quer comparar com o filme do Dr. Steven Claro que Spielberg. nunca quero comparar coisas da RTP com filmes do Dr. Steven Eu Spielberg. acho que nós, como portugueses, devíamos boicotar o filme da Lista de Schindler. Porquê? Cancelar? Cancelar, porque exalta um herói que não é o nosso. Ok. Não é? E ainda por cima, esse herói era nazi. Era, o Dr. Aristides Sousa Mendes não era. Pois não. O que ele era... Era só fascista. Não, era. Podia não ser. Era, o trabalho dele era ser cônsul em Bordeus, não é? É. E ele, enquanto era cônsul, ele passou muitos vistos a judeus, contrariando as ordens As ordens. do Dr. Salazar. E aí é que o doutor acha que é polémico, não é? Lá está. Essa para mim é a grande questão, que é... Uma coisa é fazer a coisa certa. Mas sabemos que a coisa mais certa é ouvir a voz de quem manda. Sim, não pode ser a todo custo. É que isto teve consequências para o Dr. Aristides Sousa Mendes. Uma coisa é salvar pessoas e a sua carreira. Pois. Vai colocar a sua carreira à frente de pessoas que não conhece? Foi o que ele fez. Sim, ainda por cima ele salvar pessoas, dizer, ok, eu vou salvar uma pessoa. É fácil, não é? Sim. Porque é o certo a fazer e faz bem ao ego, não é? Eu sou um herói. Agora, difícil é deixar uma pessoa morrer e obedecer a ordens, não é? Isso é muito difícil. É muito difícil. Ele podia estar a ver ali, ok, eu sei que estes judeus vão morrer, mas eu tenho ordens que dizem que não devo fazer nada em relação a isso. E isto era de valor. Ele cedeu à tentação. À sua tentação, vamos dizer, humana. De, o meu chefe está-me a dizer que não posso fazer uma coisa, mas eu vou fazer. Ele foi um bom ser humano e um mau profissional. Um péssimo profissional. E é um péssimo exemplo, porque agora, por exemplo, eu como estagiário, o doutor manda-me fazer uma coisa. Se eu acho que vai contra os meus princípios, eu digo que não. Não é? E o doutor repreende-me e diz, doutor, estou a seguir o exemplo do doutor Sousa Mendes, o doutor está a pedir-me que, sei lá, que cometa um genocídio, qualquer coisa que o doutor... Sim. Para o meu bem, para eu aprender, o doutor pode exigir que eu cometa um genocídio, não é? Certo. E eu, por princípio, vou dizer que não. Mas estou a ser pouco profissional e o doutor Aristides Sousa Mendes disse-me que às vezes está correto dizer não. E dizer não nunca está correto. Não está correto e vamos pensar nisto. O Dr. Aristides Sousa Mendes tinha de comer. E o que é certo é que, ao desobedecer às ordens do Dr. Salazar, ia ser despedido. Na sua avaliação de desempenho, quando ele chegasse ao pé do chefe dele, ia ter negativa. Ia ser demitido. E depois tinha de criar um currículo, entregar numa nova empresa, chegava à entrevista de emprego e perguntava, ok, bom currículo, o senhor foi cônsul, sim senhor, referências, a quem é que podemos ligar? Bom, o meu antigo chefe foi o Dr. Salazar, então dê-me aí o contacto dele. Ligavam, então referências do Dr. Aristides. Quem é esse? Uma porcaria de colaborador. Ok,
não contrato. Estava tramado. Estava sim. tramado. Não, o doutor Sousa Mendes, ainda por cima, lá está. Nós hoje todos sabemos que os nazis eram os maus, não é? Mas na altura... Na altura não se sabia. Ah, pois não. E imagino que o Dr. Hitler ganhava a Segunda Guerra Mundial. Com que cara Podia ter acontecido. Com que cara é que o Dr. Salazar ia lá beijar-lhe a mão e dar-lhe um abraço de agradecimento, sim. sabendo que um subordinado dele salvou os judeus? Ainda por cima, Não é? quando o Dr. Hitler foi derrotado, houve em Portugal luto nacional por isso e o defraudar de bandeiras e tudo mais. Já quando ele morreu. Já! Portugal ainda estava naquela, ok, eles ainda podem ganhar. Certo. Portanto, vamos portar-nos bem. Sim, Sim, exatamente. porque é uma atitude cautelosa, não é? Nós nunca sabemos, nós queremos estar sempre do lado do vencedor. Essa é a atitude mais corajosa. Ou que pelo é- menos dar mensagens dúbias. Sim. Pensar, ainda estou aqui a decidir, alemães tomem lá wolframio, ingleses também. Sim. Portanto, é bom. Porque o mais fácil é tomar partido, por um lado, não é? É muito fácil. Estar no meio e dizer isso é que e não ter princípios que digam, ok, estes estão mal porque que têm uma visão do mundo que implica genocídios. Sim, sim. Ok, mas podem estar certos. Se eles podem ganhar, vamos estar com eles. Isso sim é que é coragem. E o Dr. Salazar sempre provou que não vai em modas. Não sei se o senhor se recorda, não é? Mas o Dr. Salazar muitas vezes ia à ONU ou ia a outros sítios e era vaiado, as pessoas saíam da Assembleia porque ele não largava as colónias, porque todos os países com a moda da descolonização largaram as suas colónias, deram independência. E ele manteve as suas após a Segunda Guerra Mundial, porque ele também pensava, ok, as modas são passageiras e muitas vezes... Olha, a moda antes de 45 era ter colónias. Eu sei lá se isto das modas como são cíclicas, daqui a uns tempos ter colónias não está na moda outra vez. Por isso já fico com as minhas. Ele não se importava de não estar na moda. Ok? E, portanto, muitas vezes era esta questão de estar ali no meio. Ter colónias, não ter, ser do lado dos nazis ou ser do lado dos aliados. Ficou ali no limbo. Agora, e bem. o doutor Aristides Sousa Mendes vieram dizer, olha, se não passar um visto, estas pessoas em princípio morrem. E ele, ok, então passa o visto. Isto é o mais fácil de fazer. Isso não é simples. Isso, Isso é- qualquer pessoa... Se É um me disser, carimbo. Olha, há aqui este carimbo salva a vida de uma pessoa. Ok, é fácil. Difícil era ele dizer, não faço isso. E Na ter cara das pessoas. E ter as pessoas a chorarem, ele, desculpe lá, estou só a fazer o meu trabalho, desapareça daqui. Isso é que demonstrava muita coragem, porque as pessoas iam insultá-lo, iam criticá-lo, iam chamar-lhe assassino, e bem, porque ele estava a ser assassino, mas isso é que implica alguma coragem. Agora, ok, eu salvo-te na boa, tranquilo. Pum. É tipo um porteiro numa discoteca. Um porteiro numa discoteca às vezes tem de ser mau, tem de impedir a entrada de pessoas, não é? Cá está. E é insultado, quer dizer, não é insultado porque depois também bate. Mas as pessoas ficam com uma cara. Agora, imagina um porteiro que deixa entrar toda a gente, mal vestidos e tudo. E muitos homens. E muitos homens. Estraga ali o mau ambiente da Sim. discoteca, mas toda a gente lhe dá palmadinhas nas costas. Muito bem, obrigado por me deixares entrar. És um gajo porreiro. Mas é o mais fácil. Difícil é ele dizer, olha, não entras. E dói-lhe no coração, não é? Custa a uma pessoa assim. Agora, o Dr. Aristides Sousa Mendes foi um mau porteiro de discoteca. Péssimo. Péssimo. Deixou entrar toda a gente, deu cartãozinho a toda a gente. E agora é elogiado por isso. É, eu acho fixe, porque também Portugal precisa ter um herói. Uma daquelas pessoas que toda a gente gosta, não é? O Dr. Ronaldo é, ok, eu acho que o Dr. Ronaldo já podem criar lá o mausoléu dele lá dentro do Panteão. Uma marquise, não é? Sim. E, Podia ser. quer dizer, CR7, já para poderem celebrar a entrada dele no Panteão, mesmo antes dele morrer. Porque Podia tipo, o Dr. Aristides morreu na miséria, não pôde usufruir da honra que foi ter o Dr. Marcelo lá. E morreu na miséria porque quis. Diz-se até que ele teve de usar da sua própria mobília para ter Para se aquecimento em casa. Portanto, ele colocou isto sobre ele. Sim, mas agora está no Panteão. O Dr. Ronaldo podia fazer já a cerimónia e ele, ok, este O vai Dr. ser... Ronaldo nem dentro do Panteão, era por cima do Panteão. Já que era para pôr uma marquise, era em cima. Mas pronto, o Dr. Ronaldo, apesar de tudo, é controverso. Há pessoas que dizem que ele tem, na vida pessoal dele, teve coisas que são criticáveis e tal. Então está lá o Dr. Afonso de Albuquerque e o Dr. Francisco de Almeida, Mas isso ninguém conhece, esses. vice-reis da Índia.
Está bem. Mas esses ninguém conhece. Agora o Dr. Ronaldo toda a gente conhece. Mas Portugal precisa assim de uma referência que toda a gente diga, o meu herói é o tipo, Era o Dr. Nuno tipo Melo. ter um Dr. Nelson Mandela. Era o Dr. Nuno Melo. Acho que o Dr. Nuno Melo é o próximo Dr. Aristides Sousa É das Mendes. pessoas mais consensuais do país. Sim, nunca conheci ninguém que não gostasse dele. E se não é consensual, pelo menos tem uma grande parte desta palavra dentro dele. Que é pelo Sim. menos sensual. Sim, a posição dele sobre refugiados no Mediterrâneo era um bocado não os deixar entrar, não é? Lá está. E é consensual para muitas pessoas esta posição. Sim, se calhar daqui a muitos anos também vão meter num panteão uma pessoa qualquer que salva os refugiados. Sim. Mas hoje em dia a posição corajosa é dizer, deixem-se estar aí. É, e não só. No panteão não pode ser... Lá está. Até o próprio marxismo cultural está a entrar do panteão. Que é esta ideia de salvar refugiados é positivo. E metem lá o Dr. Aristides Sousa Mendes. Porquê que não se mete também uma pessoa para contrabalançar e para representar todos os portugueses, uma pessoa que impediu a entrada de refugiados Sim. e que eles morreram ou no Mediterrâneo ou na terra deles, foram perseguidos? Tem de haver este equilíbrio. Porque só há de um lado estamos a enviesar também ideologicamente o panteão. Mas isso é porque, pronto, já se sabe que os nazis foram maus. Hoje em dia ainda não se sabe que as pessoas que impedem a entrada de refugiados, como o Dr. Orban ou o Dr. Salvini e não sei o quê, ainda não se sabe bem se são maus ou não. A história ainda dirá. vai ser escrita. A história dirá. Sim. Por isso temos de ter cuidado, não é? Mas se quer uma referência só, ou uma pessoa que concorda com o doutor em relação a isso, é o Dr. Cabeça de Geleia, que é um nacionalista, mas que tem dúvidas em relação à entrada do Dr. Aristides Sousa Mendes no panteão, não é? Tem. Porque... Ele tem muitas dúvidas acerca de muitos assuntos. Porque apesar de tudo, ele até lhe ficava bem, como país, ter uma figura assim vista, uma figura inspiradora e que salvou milhares de pessoas. Até é bom para a imagem do país. Sim. Mas ele quer manter os nazis dentro do partido, não é? Há ali uma facção nazi que se calhar também é contra o Dr. Aristides Sousa Mendes. Ele também não pode também dizer que é tudo bom. Não. Sim. Uma coisa era o Dr. Aristides Sousa Mendes apareceram-lhe 1000 judeus à frente e ele pessoalmente matava 100 e salvava 900. Aí já era mais consensual. Sim. Porque tanto salvou como matou, ou metade. Sim. Se ele tivesse morto 500 judeus e salvou 500, aí já era mais consensual. Porque aí o Dr. Cabeça de Geleia, ok, salvou, mas também matou. Sim. E aqui, que é o que ele diz, sobre Aristides Sousa Mendes, as dúvidas são mais do que as certezas. Eu pessoalmente quero um Estado onde todos têm direitos, mas também deveres. Eu não percebo o que é que ele quer dizer com isso. Eu Mais acho dúvidas que que certezas? Não. esta própria Certeza, frase... salvou pessoas. Não sei qual é a dúvida. Não, mas se calhar isto é acaba por ser uma frase irónica, que é, sobre a frase do Dr. Cabeça de Geleia são mais as dúvidas do que as certezas. Sim. Eu pessoalmente gostava de uma frase onde o Dr. Cabeça de Geleia dissesse uma coisa e não se contradissesse na frase seguinte. Sim. Ou quando está num país diferente. Sim, mas o que é que, em relação, o que é que ele quer dizer? Eu pessoalmente quero um Estado onde todos têm direitos, mas também têm deveres. O que é que isso se aplica à questão do Dr. Aristides Sousa Mendes? Ele achava que os judeus, só uma questão, doutor, ele achava que os judeus estavam a abusar dos seus direitos? Ou que eles estavam a ser perseguidos por não cumprirem os seus deveres? Acho que o senhor está a pensar demasiado nesta frase. Porque eu acho que esta é uma frase. Ele, quando meteu a frase sobre Aristides Sousa Mendes, as dúvidas são mais do que as certezas. Fim de frase. Sim. Só que ele depois pensou, tenho mais caracteres para preencher. Então vou preencher com uma coisa que não quer dizer nada. Que é aquelas pessoas que dizem a sua liberdade começa onde termina a minha. Sim. Ou num Estado de Direito as pessoas têm direitos, mas cuidado, também têm deveres. Ou atenção, que eu sou muito frontal. Aquelas coisas que as pessoas dizem da boca para fora para não estarem em silêncio. Disse que o doutor Aristides Sousa Mendes não cumpriu os seus deveres, que era deixar morrer pessoas, não é? Pode ser isso. Ok. Uma coisa é, ok, o direito à vida, mas outra coisa é, havia o dever para impedir o direito à vida daqueles judeus. Sim. E aqui é muito lindo o Dr. Cabeça de Geleia poder escrever no Twitter 70 anos depois disto acontecer, porque não tinha de fazer esta decisão, mas o Dr. Aristides Sousa Mendes devia ser um bocadinho como no aquecimento global. Se há dúvidas, é melhor não fazer nada. E neste caso, se havia dúvidas acerca dos judeus e acerca de se os nazis ainda eram maus ou não,
Qual é que era o dever do Dr. Aristides Sousa Mendes? Não fazer nada. Sim. E isto sim era um verdadeiro herói para o Estado português. De repente estamos a criar um herói do Estado português agora, mas na altura que ele devia estar a defender o Estado português, o oficial, pelo menos a diretiva oficial, é não fazer nada. E ele aí não cumpriu. Aí não foi um herói. Foi um cobarde. Porque não soube cumprir ordens. Sim. Foi uma boa pessoa, mau profissional. Péssimo. Recomendação cultural. Doutor, que recomendação cultural tem para nós esta semana? O vento. Vai sair a minha revista. Ei! Qual é o tema deste mês? Esta revista vai ter de sair com um print do dia em que eu comecei a criar esta revista. Por uma razão. É que as pessoas vão ver este tema desta revista e vão pensar que é um tema muito parecido com um de um livro que vai sair em breve, de um autor também bastante conhecido, que é o Dr. José Rodrigues Santos. E o tema desta revista é animais. O doutor, tal como o livro do Dr. José Rodrigues dos Santos, o doutor vai falar sobre animais, mas já tinha decidido isso antes do livro do Dr. José Rodrigues dos Santos. Eu até acho que foi um dos paquistaneses que lhe escreveu o livro do Dr. José Rodrigues Santos que me hackeou o meu computador para ver qual é que era o meu tema para lhe escreverem um livro. Então porquê é que o doutor decidiu escrever sobre animais? Nós temos muito a aprender com animais. Às vezes esquecemos dessa ligação. Pensamos demasiado em pessoas e às vezes devemos pensar mais nas pessoas como animais. Sim. E nesse sentido, eu acho que era importante para mim fazer um elenco de diversos animais para verem qual é que é o seu papel no mundo. Se fazem sentido no mundo, se fazem sentido na convivência connosco, se fazem sentido na cadeia E alimentar. fazem sentido? Alguns sim, outros não. Ok. Então o doutor escolheu uma série de animais, tipo fez um... Quase todos. Estão lá quase Estão lá todos. quase todos. Tirando aqueles que eu não escrevi, estão lá E quase fez todos. uma análise SWOT de todos os animais e a sua aplicação ao mundo real e à sociedade. Isso. E pronto, é esse o tema da revista. Sonha, Tem preguiça, zebra, leão, cavalo, panda, panda. Sim, e pato, tem vários. tem Os mais importantes, não tem é? os mais importantes. Logo aqui vimos logo Sim, que... o dromedário. Sim, tem muitos, A muitos formiga. animais. Muitos Sim. animais. E o doutor fez essa análise, que é... O doutor armou-se em zoologista, não é? Uma espécie de doutor... Armoime, não. Não é algo que uma pessoa se possa gabar. Sim, doutor David Attenborough, Sim. da finança. Dei o jeito. Sim. Em relação a isso, qualquer pessoa Ok. que tenha visto antes do telejornal ao domingo, o telejornal ou aquele jornal da tarde, aquela hora antes, é um zoólogo. Pronto, o doutor fez isso. Fiz isso Com duas uma vezes. grande investigação. Sim. E pronto, vai sair a revista. Vai estar disponível a partir desta semana. Sim. E pronto, podem encomendá-la. O pessoal do Patreon vai receber. Assim como Vai receber, assim como um brinde à maneira. um brinde para compensar um pouco o atraso. Sim. A próxima revista... Dizer também o seguinte, que é... as revistas vão sair agora um pouco mais rápido para apanhar o tempo que não saíram. Elas vão ser congregadas, isto é, as pessoas que estão no Patreon e que estão a contribuir para o Patreon com a ideia de que vão receber a revista, têm a certeza que vão receber a revista relativa ao mês em que estiveram, em que esta revista devia ter saído. E agora vão sair com uma cadência maior para voltar à regularidade e que os meses atrás não ficaram esquecidos. Sim. E quem não está no Patreon poderá encomendar enviando e-mail para reservas@odoutor.pt. Isso mesmo. E façam-no. Façam. E deem uma visitinha também ao Patreon, porque também vai começar a existir algumas novidades ao nível de merchandising, conteúdos. Estejam atentos a isso. Exatamente. E um agradecimento muito especial ao pessoal do Patreon, sobretudo aos superdoutores, cujo nome está na descrição do episódio. Doutor. Faça só um hashtag da revista. Ok. Hashtag. Ok, vamos O lá. senhor também escreveu para a revista. Também escrevi um texto sobre em que descrevo a minha playlist com a temática de animais. E sobretudo para atuar passar, para animais, para atuar não é? para animais, sim. Tem também a receita habitual de bollicau.
uma pessoa tem de estar preparada, como DJ, tem de estar preparada para tudo, inclusivamente para atuar para animais. E muita gente não sabe disso, mas os animais curtem música. Isso. Tipo, os gatos curtem bué techno. Ok. Portanto, vou então fazer a minha hashtag de despedida e de homenagem à revista. Vamos lá. Hashtag live the life and breathe the air just because we are all human beings, even the animals that are not human beings are human beings because they feel and they like to live as much as we do and like to dance to the dance music and just enjoy the life and everything and to fly above in the sky just like the birds and the bees and the lions and the pandas and every animal and like the estorninho, aquele pássaro esquisito, and they love everything that lives beside in the earth and just you can eat some animals because some animals are delicious and they like to be eaten, but don't eat every animals. For example, don't eat rhinoceros because they don't like to be eaten and there are very few of them because they are dying, and just a lot of respect for everything. É isto. Fez bom sentido esta hashtag. Fez. Top. Para quem quiser, esta hashtag está em open source, podem colar numa t-shirt. Sim, exatamente. Jovem Conservador de Direita. Podcast.